Oi, pessoal. Eu estou lendo aqui um livro muito interessante chamado A Arte da Meditação. É do Daniel Goleman. Eu dei uma olhadinha nesse livro, achei ele muito interessante, que é um livro bem, ele é bem fininho, né? E é um livro que traz algumas situações muito interessantes do mundo da meditação. E logo de cara aqui, ele faz uma afirmação interessante que o médico disse a ele uma época, né? Ele disse que o médico falou para ele que a doença é um porrete, ela serve para chamar a sua atenção. Ou seja, quando o médico foi falar sobre a pressão sanguínea dele, ele falou essa frase. Então é como se a doença fosse um porrete, né? Para você acordar com uma porretada, né? Então ele disse que como a pressão dele estava muito alta, ele resolveu ir ao médico, né? E ele teve que se tranquilizar, porque aqui, né, a pressão dele era por causa do ritmo de vida que ele estava levando, né? Então, por causa daquele ritmo de vida dele, ele estava com a pressão muito alterada, né? Então, mais à frente aqui no livro, né, eu vou resumir. Ele diz o seguinte aqui, Então ele foi aconselhado pelo médico a fazer meditação. Olha que legal. E o que ele botou aqui, o que mais atrai na meditação é a promessa de fazer com que a pessoa fique relaxada a maior parte do tempo. Mas algumas das pessoas que sofrem as maiores cargas de pressão parecem não considerar o relaxamento uma coisa desejável. Quando Herbert Benson, da Escola de Medicina de Harvard, escreveu um artigo recomendando que os empresários permitissem que os seus empregados tivessem um período de folga para fazer relaxamento, houve muitos protestos, né? Afirmando que o estresse e a tensão são essenciais para a eficiente administração dos negócios. Ou seja, as pessoas pensam que para você administrar um negócio, para você estar à frente de um negócio, tomando conta, para você entrar na disputa do mercado, né? O mercado financeiro, o mercado de negócios, você tem que estar potencializado, você tem que estar, né, ativo, você tem que estar otimizado. Não é muito correto isso não, tá? E eu sei que preciso moderar um pouco, mas não quero me tornar um zumbi, né? Foi o que um amigo disse para ele, porque eles consideram que a pessoa que medita, que a pessoa que tem calma, que a pessoa que busca meditação, ela vai se transformar num zumbi. Ela vai ficar parado, ela vai ficar aquela pessoa monótona, sem graça, não é isso? Então, só que, aí ele colocou aqui, especialista em meditação com quem convivi na Índia, esse é o Daniel Goleman, né? Explicando para as pessoas, né, que quando ele conviveu na Índia e nos Estados Unidos, né, ele observou que as pessoas lá que praticavam meditação eram as pessoas mais ativas que ele conheceu. As pesquisas sobre os efeitos da meditação no cérebro talvez expliquem o motivo disso. Ela treina, olha que legal, a meditação treina a capacidade de prestar atenção. Isso a diferencia de muitas outras formas de relaxamento, que permitem que a mente divague à vontade. Esse aguçamento da atenção dura além da própria sessão de meditação.
A atenção vai manifestar-se de várias maneiras durante o resto do dia da pessoa que medita. Olha que legal, a gente pensa que a pessoa que vai meditar, ela vai ficar desligada, ela vai ficar desatenta, ela vai ficar, de certa forma, não vai ligar para mais nada. Mas não é assim, tá? A pessoa que medita, ela tem o domínio do pensamento, ela tem mais concentração, ela tem mais atenção, ela tem mais foco, tá? Então aqui, verificou-se, por exemplo, que a meditação aperfeiçoa a habilidade da pessoa de captar sutis manifestações no ambiente e prestar atenção ao que está acontecendo, ao invés de deixar a mente dispersar-se. Olha que bacana. Essa habilidade significa que ao conversar com alguém, a pessoa que medita regularmente estabelece uma relação de maior empatia. Então, os nossos sensos de percepção, eles melhoram, né? Porque a pessoa que medita, ela tem mais a mente voltada àquele momento, tá? E é muito legal isso, porque consegue prestar atenção especial no que a outra pessoa está fazendo e dizendo. Consegue captar melhor as mensagens ocultas que ela está transmitindo. Se a gente parar para observar, até numa discussão, quando você discute com alguém, se você tem se você consegue manter a calma, se você consegue se manter mais tranquilo, você consegue não por você se confrontar melhor, pelo contrário, você consegue discernir melhor o que está acontecendo, você consegue ter mais tolerância, você consegue ter uma argumentação mais clara, e a pessoa que está em confronto, né, que se sente em confronto com você, de alguma forma, ela não tem essa coisa potencializada, ela diminui os seus argumentos, porque você permite que ela esgote o seu pensamento. Isso é normal, entendeu? Isso é uma forma até inteligente de nós permitirmos que o diálogo ou as manifestações das pessoas existam, né? Cada um quer ter a sua razão e a gente tem que permitir que as pessoas coloquem para fora as suas razões, né? E aqui fala sobre meditação e psicoterapia, né? A meditação como uma terapia psíquica de ajuda. A meditação se mostra um auxiliar útil para qualquer psicoterapia. Outros processos de meditação podem coincidir com aspectos de terapia. Por exemplo, quando a pessoa que medita volta a atenção para o seu interior, ela se torna mais consciente dos pensamentos, sensações e estados que emergem espontaneamente. Olha que bacana. Então a pessoa consegue colocar para dentro de si os pensamentos, ela consegue perceber os pensamentos e as sensações mais espontaneamente. Isso está ligado dentro até do processo mediúnico. Nos nossos estudos, né, a gente fala que a mediunidade, ela tem um grande objetivo. A mediunidade, ela tem por objetivo nós nos conhecermos, né? Porque as pessoas pensam muitas vezes, poxa, eu quero ser médium, eu quero perceber os espíritos, eu quero entrar em contato, fazer intercâmbios espirituais. Isso é bacana, é uma busca. Só que muita gente pensa o seguinte: eu vou ser assim porque eu quero descobrir algumas coisas, eu quero ser portador de informações, né? Isso é legal, né? É um objetivo que a pessoa busca dentro de si. Mas uma coisa que é muito legal na mediunidade, na busca, né, do processo mediúnico, é você se perceber.
né? Eu tenho um amigo, já que já desencarnou, o Elson Correia, e ele falava muito sobre o se perceber. Quando a gente se percebe, quando a gente se conhece, quando a gente se capta, quando a gente se coloca fora do corpo e e a gente passa a ser o nosso próprio observador, nesse momento nós despertamos o nosso processo mediúnico. Isso é muito bacana, porque a mediunidade, ela está em você diferenciar as nuances de você próprio das diferenças, das nuances de você receber uma informação. Porque se você tiver uma percepção que alguém chegou, alguma força inteligente, ou que seria um espírito, e te passe uma informação, como é que você vai diferenciar essa informação de uma pessoa, de você próprio, né? Da informação que você já tem? Como é que você vai descobrir que essa informação ela é sua, ou essa informação é informação nova? Então, a partir do momento que você se conhece, você se percebe um pouco mais, tá? Não da maneira perfeita, com que se pensa, mas no esforço de tentar diferenciar aquilo que você é, daquilo que você traz, daquilo que você sente, daquilo que você percebe, a gente tem uma nuance melhor. E a gente consegue colocar isso de uma forma interessante, porque a gente passa a diferenciar. Quando você diferencia isso, é muito bacana, porque não que você não vá cometer enganos, não que você não vá cometer algum tipo de animismo, né? Alguma forma de uma captação daquilo que você já pensava e tudo, mas você tem uma lucidez melhor de si mesmo. Esse é o objetivo, é o grande objetivo da mediunidade, é nos trabalhar, né? Não adianta nada a gente querer trabalhar os outros, trabalhar até os ensinamentos, as formas que a gente quer passar para as pessoas. Não adianta nada se você não trabalhar aquilo dentro de você, se você não conseguir perceber-se da melhor forma possível, né? Então, a gente colocando aqui num processo de psicoterapia, seria descobrir as nossas fraquezas, né? Eu vou dar até uma dica a vocês aqui sobre o processo de relaxamento, tá? Quando eu tive a hepatite C, eu passei por alguns processos eu não sabia o que eu tinha, eu sentia assim alguma falta de ar, né? Então aquilo me deixava um pouco preocupado, mas pela falta de conhecimento daquilo que estava acontecendo comigo, né, por dentro, eu sentia algumas coisas, né, tipo esplenomegalia, eu sentia que é o baço aumentado, né, eu sentia algumas dores do lado direito e a pedra na vesícula. Eu sentia algumas coisas que eu não sabia dizer o que era. E quando eu percebi que essas coisas que eu sentia, elas eram coisas ligadas à parte orgânica, e eu não tinha como explicar, né? Quando eu sentia problemas de falta de ar, eu associava isso àquele tipo um inchaço, né? Porque você está com hepatite, né? Hepatite é uma infecção, né? Eu tinha febre às vezes, e eu tinha uma infecção interna, né? Ligada ao processo hepático, ao fígado. Então eu ficava muito preocupado com isso. Ficava muito preocupado e eu sentia essa falta de ar e eu sentia a respiração curta. E lá no hospital, uma vez, eu fiquei internado algum tempo, lá em Cabo Frio, e eu percebi, a doutora, ela explicou para minha esposa, para a Cássia, que eu estava com um problema de ansiedade, né? E me receitou, inclusive, um Rivotril.
e eu realmente eu senti uma certa agonia, né? Esse processo de agonia é muito complicado, porque é uma coisa que quanto mais você luta, você fica mais ansioso. A ansiedade é muito complexa, porque quando você está ansioso e você vai lutar contra a ansiedade, você fica ansioso de lutar contra a ansiedade. Olha como é que isso fica. Então você potencializa o processo de ansiedade. E eu sempre falei sobre mediunidade e sobre ansiedade em algumas palestras, mas eu não tinha sentido isso. E eu não sabia que a ansiedade era assim. Quando eu percebi que a ansiedade era aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. Ansiedade é um troço muito ruim, é uma coisa horrível, porque quanto mais eu tentava não ficar ansioso, mais eu ficava ansioso. E eu tive que me trabalhar. Eu tive que admitir a ansiedade, primeiramente. Eu tive que admitir que o caso era grave. Eu tive que admitir que eu tinha uma grande possibilidade de piora, né? E eu tive que admitir um monte de coisas para mim poder fazer o exercício da entrega. Quando eu fiz o exercício da entrega, quando eu passei a fazer o exercício da entrega e comecei a reconhecer isso dentro de mim, eu já diminuí um pouco esse processo de ansiedade. Eu já fiquei menos ansioso, porque eu passei a esperar menos de mim. Eu passei a esperar menos do universo. Eu passei a esperar menos de tudo um pouco, tá? E menos até da ansiedade das pessoas e me verem bom. Eu tive que me desligar um pouco disso tudo. E no processo da meditação, né, do treinamento que eu tive com o Elcio, esse amigo meu, que me deu muitas dicas legais sobre a questão de você sair do corpo, mas você fechar os olhos e se imaginar fora do corpo, como se para você entender que o corpo físico, ele precisa de um desligamento, porque ele é falho, ele sente algumas coisas. E se você ficar agarrado nele, acoplado nele o tempo inteiro, você sentindo essas nuances, a mente não fica legal, principalmente quando você está num estado de enfermidade. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que quando eu sofri o problema da depressão, né, que eu me senti depressivo, na verdade eu não cheguei a tomar o Rivotril, tá? O vidrinho ficou fechado lá, ficou à vista, eu deixei ele à vista, porque eu tinha que admitir que eu pudesse precisar dele, ele estava lá, eu li a bula, eu vi quanto que eu ia precisar, a dosagem. A gente nunca pode negar alguma coisa, eu não vou acontecer isso comigo, eu não vou tomar esse remédio, e a palavra nunca, então, aí que eu não uso mesmo, tá? A palavra jamais, essas palavras, elas não fazem parte do meu dicionário, porque é muito complexo você discernir o nunca numa possibilidade, entendeu? Então, quando eu não usei o Rivotril, mas admiti que eu pudesse usar, eu já estava buscando um processo de autocura. Isso é muito legal, tá? Eu entendi, eu tive que entender esse caminho, tá? Esse caminho da entrega, isso é muito importante, tá? Quando a gente está numa situação dessa, e nessa situação que a gente se encontra agora da pandemia, né, do coronavírus, e a gente precisa estar isso dentro da gente, né, o tempo inteiro. E é muito legal aqui na parte da meditação, você se desligar do corpo, né,
você se perceber, você se concentrar, mas ao mesmo tempo que você se concentra, você se solta. Você se concentra num barulho, porque você tem que estar no momento presente. Você presta atenção no barulhinho, no ventilador ligado, qualquer coisa, você tem que estar no momento presente. Porque se você se deslocar para o futuro, quando eu terminar isso aqui, será que eu esqueci de fazer alguma coisa? Será que quando eu sair daqui eu vou fazer? Não, aí você está se deslocando. O processo de meditação é o estado de estar. Você tem que estar presente naquele momento, naquele lugar, o tempo inteiro com você. Aí você consegue parar um pouco a mente e promover um esvaziamento de você mesmo. Nós temos muita coisa para tirar da cabeça, tá? Tem muita informação que precisa entrar, mas tem muito mais informações que nós precisamos retirar. Culturas velhas, pensamentos arraigados, frases antigas que não nos servem mais. A gente sabe muito bem, nos livros ensinam. E Divaldo Franco ensina melhor ainda sobre o processo do controle da respiração. E é muito legal essa parte do controle da respiração, porque através do controle da respiração eu vou conseguir exercer, né, uma amplitude dos pulmões, tá? Então ele ensina assim: você respira fundo, segura o ar, solta tudo pela boca. Faz isso quantas vezes você precisar fazer, porque isso aí é um exercício para você aumentar a sua capacidade de expansão pulmonar. Porque muitas vezes no dia a dia a gente se mantém numa postura normal e tudo, e a gente respira mal, tá? Nós respiramos muito mal, sempre. A gente se respira mal, a gente se alimenta mal, a gente dorme mal, a gente não se cuida direito, a gente deixa tudo para depois. Depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e você acaba não fazendo, você nunca faz. Então quando você vai respirar, você também não faz. Poxa, eu vou fazer um curso de respiração pela internet, aí eu vou aprender a respirar e tal, aí vem aquela pessoa e faz aquela aula de respiração, e você fica ali meia hora, uma hora. Não, é só isso, só isso. Isso é para você aumentar. E quando você fica com a respiração curta, né? Tem pessoas que o ansioso, por exemplo, ele fica um pouco sem ar e ele fica com a respiração curta, ele fica assim, ó. Você observa que a pessoa que tem a respiração curta, ela não consegue esvaziar o pulmão, porque ela tem medo de soltar o ar e ficar sem ele. Então, se você está com respiração curta, você tem que entender o seguinte: o seu pulmão está meio cheio, né? Ele fica entre o médio vazio e o médio cheio, ele fica ali, ó. Se você esvaziar, você aumenta esse percurso. Mas nós, com medo de esvaziar demais, a gente mantém aqui, ó. Aí fica com esse pedacinho, aí fica curto. Aí vem aquele exercício que eu te falei anterior, você entregar. Então você entrega o ar não é nosso. Esvazia tudo. Aí você
Se você não conseguir respirar fundo, o seu coeficiente de ar, ele já aumentou. Mesmo que você não consiga encher ele todo, entendeu? Então essa parte também é muito bacana, porque nós precisamos, e lá no hospital, quando eu entrei no processo de ansiedade, que eu fiquei com a respiração curta e me senti muito mal, como se estivesse me afogando, teve um momento que eu desisti. Falei, quer saber? Eu acho que eu vou morrer. Aí eu deitei, fiquei quieto, com a respiração curta e dormi. Acordei no outro dia. E, para surpresa minha, eu não tinha morrido. Aí eu, caramba, eu lembro que eu tinha dito que eu não tava, que eu ia ter que ir embora, e eu dormi. Então, gente, fica essa pequena liçãozinha sobre meditação. É um resumo, muito resumido. Não vou ler o livro todo, ó, ele é fininho, mas eu não vou ler tudo, senão vai ficar o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Um abraço para vocês aí e saudações. Tamo junto aqui, tá? Muita paz a todos. Muito obrigado.